Para mais uma live de hoje, a nossa última live do mês de outubro. Eu estou muito feliz de ter chegado até aqui. Esse mês foi um mês em que nós conversamos com alguns profissionais da área da oncologia, da área da saúde, de forma geral. E foi uma grande bênção, né? Uma grande bênção ter aqui sempre o apoio desses profissionais, pessoas que nos acompanham sempre, né? Nos dando aí as instruções que nós precisamos para a gente continuar aprendendo um pouquinho mais, né, com eles. E hoje a gente vai ter aqui com a gente a doutora Sônia, que já está aqui, a psicóloga já chegou. E eu quero te convidar, antes de eu colocar aqui a Sônia aqui na live com a gente, eu vou te convidar a enviar o seu aviãozinho aí para os seus convidados, igual eu estou fazendo aqui com os meus, com as pessoas que geralmente, né, podem nos assistir, que gostariam de nos assistir. Manda aí para sua amiga, clica aí no aviãozinho, vai mandando, vai enviando para a sogra, para a vizinha, para a família inteira, e a gente vai logo entrar aqui nessa live que vai ser de grande bênção. Nós vamos falar de um assunto super interessante hoje. Eu estou muito feliz em poder receber essa amiga, que é a Sônia, uma amiga pra gente, já é uma voluntária do Safe Place, a gente assim considera, né? Porque ela sempre nos apoia nesse trabalho, tá sempre aqui com a gente sempre tem contado com a presença dela nesse trabalho. Estou muito feliz em ter vocês aqui também com a gente, vocês que estão chegando, Rosângela, Catinha. Tudo bem, Catinha? Bom te ver por aqui, prima. Deus abençoe. Amei também. Sejam bem-vindas, meninas. Vão chegando por aqui. Vai espalhando a live para onde vocês puderem aí. Manda para quem puder estar com a gente, né? Coisa boa a gente compartilha, na verdade. Então vamos embora. Bora lá. Chama aí a mulherada. E eu vou colocar aqui já a doutora Sônia. Aline, seja bem-vinda. Vou colocar a doutora Sônia com a gente, para a gente já ir tratando desse assunto maravilhoso, né? E estamos aqui aguardando. Vamos lá, vou fazer aqui o pedido, tá? Solicitação. Prontinho. Já estamos conectados aqui, já estamos conectadas. Tudo bem, doutora Sônia? Tudo bem, Sônia? Como tá? Faz tempo que a gente não se vê por aqui, né? Na telinha. Não tô conseguindo te ouvir ainda. Vocês estão ouvindo a gente bem? Dá um toquezinho aí pra gente, se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo? Consegue ouvir a gente bem? Eu ainda não consigo te ouvir. Será que é aqui meu aparelho? Deixa eu ver. Mas eu tô com volume. Tá tudo organizado aqui. Você tá com fone ou você tá sem fone? Eu não consigo te ouvir. Você quer conectar de novo? Eu vou te chamar de novo então, tá? Eu vou fechar aqui e aí eu chamo novamente. Ou se você quiser fechar, isso, pronto. Gente, vai chegando aí que a gente vai estar juntinho aqui. Mabelle falou que consegue ouvir. Obrigada, Mabelle. Tá ouvindo só a Josi, a Rosângela falou. Então, a gente não tá conseguindo mesmo ouvir a Sônia. Então, a gente vai chamar ela novamente aqui. Vamos lá. Pronto. E agora? Consegue? Agora sim, agora dá certo. Sim, né? Tudo bem? Aqui tudo bem, por aí, vocês? Tudo bem, graças a Deus. Vencendo os furacões e tudo mais, mas estamos indo. Olha, eu acho que tem alguém aqui que é lá do nosso lugarzinho, a Regina Medeiros, né? Eu acho que é o usuário dela. Não sei se é a Regina, mas provavelmente é, né? Sombriense, quero te dar boas-vindas aqui no nosso canal, Regina, aqui no nosso Instagram. Seja muito bem-vinda, bom te ver.
são amigos de infância nosso, né? Essa família é uma família que a gente ama muito, uma família que a gente preza muito. Então, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Vanessa, seja bem-vinda. Larissa, eu mesma, ela mesma. Bé Silva, também seja bem-vinda, Bebé. Acho que é a Bethany. Isso, é Bethany, você, Bebé? Eu acho que é a Bethany. Maria, seja bem-vinda. Carlinda também. Mulheres lindas todas, vocês são bem-vindas. A mãe está aqui com a gente também. Mãe, obrigada. Rosângela, minha irmã, está aí também pela primeira vez. Seja bem-vinda. Qual é o nome dela, Rô? Fala pra gente. Manda aí pra gente saber. Que bênção, estou feliz demais de ter você aqui, Betânia. Então é a Betânia, seja bem-vinda, Betânia. Estou feliz, Sônia, de ter você aqui com a gente. Você é de casa já, mas sempre que a gente, né, pode aqui te receber, é uma alegria. Já tinha um tempinho que a gente estava aí sem se comunicar por aqui, né? Aham. Então, e esse tema, né? Eu quero que você se apresente para o pessoal de casa e fale um pouquinho para a gente já iniciando aí essa conversa boa. Conta de onde você está falando. Acho que muita gente que está entrando aqui com a gente não sabe, não te conhece ainda, então, por Aham. favor. Então, me chamo Sônia Pereira, moro aqui no Brasil, né? Santa Catarina, Sombrio, a cidade natal da Josi, né? E trabalho, então, com a psicologia já há 15 anos. E sou convertida já há 8 anos. Hoje esse tema, assim, acho que quando tu me convidou veio um tema muito claro, assim, né? Quando tu fala em saúde, para mim veio muito isso, né? A renovação da mente como caminho da cura mesmo, né? Aham, Eu queria compartilhar algumas coisas, assim. Não, não tenho nada muito elaborado, mas eu queria compartilhar algumas coisas que vêm do consultório, mas sempre trazendo um link também com a palavra de Deus, né? sim, sim. Que traz a cura, né? E eu E queria deixar também. essa parte, né, Sônia, de renovação, eu acredito que é algo que nós estamos precisando para os nossos dias, né? Nós estamos entrando em uma pós-pandemia, mas assim, que, claro, nós não estamos mais, né, na pandemia, mas essa pandemia deixou grandes vestígios, né, na vida de todos nós, e assim, é extremamente necessário essa renovação diariamente sobre as nossas mentes, né? Porque nós estamos lidando com informações, lidando com um novo que ainda é um tanto desconhecido, voltando às atividades normais e depois de quase um ano dentro de casa, né? Passamos esse ano foi um ano de, eu falo que foi um ano de experimento, né? Porque saímos da pandemia para as ruas de volta. Então, foi um ano em que os desafios foram muito maiores, emocionalmente falando e também mentalmente falando, né? O equilíbrio teve que ser muito maior, né? Então, acho que esse tema sugerido por você foi assim muito, veio muito a calhar. Eu estou muito feliz que a gente vai poder falar sobre isso aqui. Isso, eu queria deixar também bem à vontade, pessoal, que for surgindo dúvidas, né, e perguntas, o que eu puder contribuir, a gente vai estar falando, tá? E é Sim. bem isso que tu falou, veio a pandemia e trouxe uma urgência aí com a gente, né? Porque daí se trata da cura emocional, espiritual e física, né, Ju? Então, nunca se viu tão cheio os consultórios de psicologia, né? Os psicólogos tudo com lista de espera, tudo cheio, tem uma demanda muito grande crescendo, né? A ansiedade, os medos, né? Elaboração de luto veio muito forte, assim, né? Então, mudou algumas demandas no consultório também, a gente tem percebido isso. E, de certa forma, assim, abalou a fé, né? De muitas, Uhum. deu uma esfriada em muitos, né? Principalmente aqueles que perderam alguém, né? Pela pandemia, houve um enfraquecimento ali, né? O fato de ter fechado alguns tempos, né? Sim. Mas hoje, assim, realmente, assim, quando a gente fala em cura, algumas coisas vêm à mente, né? Então, por exemplo, o que a gente tem percebido muito
alguém que descobre alguma coisa, né? Então, sei lá, depressão, ou às vezes até algo físico mesmo, né? Um câncer. E aí a mente ela continua a mesma. E aí é muito difícil acessar a cura, né? Uhum. Porque a pessoa quer a cura, Uhum. mas a mente ela ainda não está pronta para a cura. Eu acho que uma grande, assim, um grande destrave assim, para a cura realmente é mudar o pensamento. Porque Uhum. tudo começa no pensamento, né? Exato. Então, quando eu não aceito, quando eu não mudo minha forma de pensar, né? Sim. Eu não vou conseguir a cura. Eu Aham. ouço algumas pessoas dizem assim, eu sou realista, né? Eu sei que não vai dar certo. Não, isso não é realismo, isso é pessimismo, Sim né? mesmo. Coisas muito difíceis. Tu vai ver uma vida positiva com quem pensa negativo. É praticamente Uhum. impossível. Né? As duas coisas andam juntas. Eu preciso pensar positivo, eu preciso ser otimista, eu preciso limpar a minha mente, né? Então a Uhum. gente vai ver depois assim que tem algumas coisas que trava bastante a nossa cura por causa de alguns pensamentos que a gente tem, Sim. alguns hábitos, alguns comportamentos que atrapalham a cura. Uhum. Né? Nós Quem temos. Pode ah, falar, desculpa. então quem precisa de cura, né? Praticamente todos nós, de alguma forma a gente precisa, né? Sim, Então, sim. seja uma cura espiritual, seja cura emocional, seja algum trauma do passado, né? E seja físico. Então, nós Sim. estamos vendo uma coisa que nós buscamos muito isso por cura, né? E nós sabemos que Jesus pode essa cura. Mas eu tenho percebido que na cura emocional é um processo, né? Jesus não entrega pronto, ele espera nós fazermos a nossa parte. Sim. Então, nós, principalmente na parte emocional, se nós não mudarmos a forma de pensar, a nossa Uhum. alma vai continuar sofrendo. E aí, Uhum. muitas vezes, as pessoas justificam, né? Ou é pelo Covid, ou Uhum. é circunstâncias do passado, mas dificilmente mudam a mente. E aí não conseguem acessar a cura. Né? Aqui no consultório a gente veja claramente. Quem consegue realmente abrir-se para a mudança e abrir-se para um novo, como consegue a cura mais rápido? Uhum. Isso é A gente sempre tem, nas terças-feiras, a gente tem uma reunião com as pacientes, né, do Safe Place, e às vezes nem todas elas participam, algumas participam, mas a gente vê um diferencial muito grande naquelas pacientes que vêm até, a reunião é pelo Zoom, é uma reunião pela mídia, né? Mais online, mas a gente vê esse diferencial assim de cura muito grande, com destaque muito à frente dessas pacientes que conseguem participar ativamente. Por quê? Porque toda semana a gente tem um tema sobre a mente. Nós estamos falando exatamente sobre isso. Na verdade, nós estamos estudando um material do Dr. Augusto Cury que se chama é, é um devocional de 365 dias, Mulheres Emocionalmente Saudáveis, né? Então, Aham, assim, a cada terça-feira, a cada semana, a gente está aí nesse impasse de vencer uma sabe, uma dificuldade, um trauma emocional, uma dificuldade emocional guardado na memória, né, no emocional, na nossa mente. Então, tem sido muito, muito bom, sabe, doutora Sônia? Às vezes, assim, eu até entro na reunião e eu também tô assim, nossa, é a reunião hoje, eu não tô nem preparada, eu tô tão cansada, tanta coisa. E aí, quando eu começo a ler o material e ouvir os áudios, e essa semana a gente falou um pouquinho sobre as três janelas, que são a janela light, a janela killer, né? A janela. Então, eu fiquei uhum, assim, sabe? Eu falei, nossa, quanta diferença a gente traz para nossa mente quando a gente tem esse cuidado, é como se fosse um acompanhamento. Por isso, quando você fala que os consultórios estão cheios, os consultórios de psicologia, de psiquiatria, né, ou psicoterapia, uhum, estão cheios por causa dessa necessidade, né, de que as pessoas têm de
de colocar para fora, mas de também saber lidar com essa emoção, né? Com as emoções, por causa dos choques. Pessoas perderam familiares, muitos perderam família inteira durante a Covid. Outros estão reconstruindo suas casas. Muitas vezes não é a Covid, mas é a situação financeira que foi abalada por um tempo, né, de viver dentro de casa, né? E quantos mais pelas doenças do mal do século mesmo, que são ansiedade, que são síndrome do pânico. Então, a gente vê essa necessidade de acompanhamento, assim. Tem sido muito libertador, sabe? Tem sido muito bom. E quando a gente está lidando com um material que tem essa capacidade, né, também de nos habilitar, nossa, faz toda a diferença. É por isso que eu falei, quando você falou assim, vamos falar sobre renovação da mente, falei, vamos lá, nós estamos já desde outubro falando de renovação da mente, né? A Rô está falando aqui que é maravilhoso o estudo de terça-feira, uma bênção. E a gente sempre faz essa comparação também com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem exemplos incríveis que vai assim bem dentro da psicologia, né, Sônia? Acho que você que pesquisa, que estuda aí, deve conciliar muito as histórias que a gente lê, sabe? Então, muito bom isso, muito bom. Aqui no consultório a gente não pode misturar muito, né? Mas Aham, aqui com vocês a gente vai fazer, né? Eu queria compartilhar, inclusive, algo que estimulou esse tema, assim, né? Que está em Romanos 12:2, né? Quem tiver a aham, oportunidade de pegar. E aí a palavra de Deus diz assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para nós desfrutarmos desse melhor de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente, né? A nossa mente é uma mente de Cristo. Nós precisamos entender que quando nós queremos viver algo novo, nós precisamos também pensar algo novo. Quando uhum, nós precisamos, quando nós queremos atingir algo, nós precisamos caminhar neste algo, né? Nós precisamos ter esse algo. E aí a gente vai encontrar o quê? Ideias limitantes, né? Alguns conceitos que nos limitam bastante, que nos travam, né, de atingir aquele objetivo, de viver o melhor em Deus. E aí vai ter muito a ver com as experiências do passado, né? Então, assim, traumas do passado vêm muito à tona, né? uhum, Um exemplo, né? Ah, a criança viveu assim com um sistema de abandono na infância. E aí, de repente, agora acontece alguma situação com ela, né? Seja de enfermidade, seja de separação. A gente tem vivido assim momentos de muitas crises nos casamentos também. E aí, o que que acontece? Se não se abrir para o novo, se não se abrir para um novo comportamento, sim, não vai ter mudança. é, Não vai ter mudança. E aí as pessoas começam a questionar Deus e a culpar Deus por isso. Deus, por E essas, se sentir também abandonada por Deus. Porque a sua matriz cerebral é o abandono, a ferida do passado. Então, as coisas que acontecem agora faz com que a gente interprete também da mesma forma, uhum, né? Eu fui abandonada lá atrás, então agora as experiências que eu tenho faz com que eu também entenda que novamente eu estou sendo abandonada, porque essa é a matriz que ficou no cérebro. uhum, Então, isso é muito sério. Se a gente não identifica isso e não desbloqueia isso, vai contaminando todas as experiências. Então, em vez de tirar um aprendizado e conquistar a cura e viver o melhor de Deus, está sempre revivendo aquela história do passado, porque está interpretando errado. sim, Então, se não tiver uma renovação da mente, não vai atingir, não vai viver esse melhor em Deus. uhum. E a gente vê assim, tanto na psicologia, eu sei que a psicologia trabalha de forma muito forte isso, mas eu sempre falo com as meninas que a palavra de Deus, ela traz esse renovo também, né? Existem pontos da palavra de Deus de reafirmação, né, que nos falam,
eu sou nova criatura, né, em Cristo. Eu sou transformada em Cristo, né? Eu tenho vitória pelo sacrifício de Jesus. Então, em muitos pontos da palavra de Deus, a gente encontra reafirmação para nossa identidade, porque na verdade esses traumas, o que que eles fazem? Esses traumas eles acabam tirando, roubando da gente, né, a nossa identidade, né? Então, assim, muito necessário também essa reafirmação dentro da palavra de Deus. Por isso que a gente sim tem hoje aqui uma psicóloga diante da gente que tem aí, né, a parte profissional que a gente sabe que a gente precisa, porque os médicos eles são eficazes, muito eficazes nessa área, né, extremamente, mas nós temos a oportunidade de colocar as duas coisas juntas. E eu acho isso formidável. É. Quando eu falo, quando a gente consegue, tem a oportunidade de conversar com um médico que ele traz para a gente essa visão aberta também da esperança, igual a nutricionista que teve aqui, doutora Gisele, ela é cristã. Então, muitas coisas que ela fala dentro da parte de nutrição, ela traz à luz da Bíblia, né? A Uhum. criação de Deus, né? A natureza, as coisas que Deus fez para a gente se alimentar. E eu não vou entrar nisso, mas isso faz toda a diferença, né, Sônia? Porque Deus foi Ele quem criou nossa mente, foi Ele quem criou o nosso sistema emocional. Então, ninguém melhor do que Ele para nos E, ajudar a entender e cuidar disso também, né? e aí, sim, eu sou suspeita, porque daí como a gente tem o chamado de cura e libertação, né? Então, assim, tudo a gente quer achar a raiz do problema para curar, né? Sim, Mas, assim, interessante isso que você falou, porque a gente precisa entender que tudo está na palavra de Deus, né? Todo o nosso consolo, a nossa alegria, a nossa força, tudo vem de uma intimidade com Deus. E a gente tem percebido isso. Pessoas que têm uma intimidade com Deus, ela consegue a cura muito mais rápido, né? Seja qual for ela, seja espiritual, emocional ou física. Agora, pessoas que não têm essa intimidade com Deus, como ela duvida de tudo, ela suspeita de tudo, ela não chega numa renovação da mente segundo a viver a vontade perfeita de Deus, né? Todos sim, nós nascemos com um chamado. Agora, a gente tem vivido tempos que pessoas têm se perdido, né? Perdido essa identidade que tu falou. E quando sim. nós não sabemos quem nós somos em Cristo, a gente fica muito vulnerável às armadilhas do inimigo, né? E nós precisamos sim entender qual é o nosso propósito, qual é a nossa identidade, para poder então viver essa vontade de Deus de uma forma plena, né? Então, quando Uhum. a gente, né, veja esse tema, renovação da mente como caminho da cura. Então, o que é renovação, né? Se a gente for olhar no dicionário, vai estar ali, vem de renovar, então fala de consertar, tornar novo, melhorar, dar um novo aspecto, substituir por algo melhor. Quando a gente fala de cura, a gente vai entender que é o restabelecimento da saúde, é sarar, é libertar de algum vício, de algum defeito. Então é como se a gente pudesse então resumir o quê? De pensar algo novo, algo melhor, algo produtivo, pensar segundo a vontade de Deus, é onde eu vou encontrar o restabelecimento da minha saúde. Agora, quando eu quero pensar algo muito fora da vontade de Deus, bem provável que eu não vou encontrar cura, inclusive eu vou sofrer mais. Uhum. Entender o processo de cura, mas também entender qual o propósito de Deus para tudo isso, né? E nós vimos o quê? Que em meio a alguma enfermidade, em meio a algum deserto, é justamente quando Deus quer trabalhar conosco algumas coisas, onde Sim. nós precisamos enfrentar um deserto Sim. exatamente para ter a renovação da mente. Uhum. E aí, muitas pessoas nem nesse deserto não conseguem renovar a mente. Então, mesmo Então, diante do problema, não conseguem. exatamente. E eu penso sempre assim, ainda ontem a gente comentou sobre isso. Em todas as coisas, em tudo que a gente passa, a gente vê que Deus, o maior propósito dele sempre é nos ensinar, em tudo, né? Tudo. Seja nas crises existenciais, nas crises financeiras, nas crises conjugais, não importa.
em qual área nós passamos. É porque tem alguma coisa que a gente precisa melhorar, né? Então, assim, eu acredito muito que é uma oportunidade. Eu sempre vejo os desafios e as crises, né, como uma oportunidade. Só que uma das coisas que a gente sempre conversa, assim, né, a gente fala muito, é que para que a gente passe por uma mudança, uma transformação, é necessário a gente sair da zona de conforto. Ainda ontem a gente falou isso. E essa saída da zona de conforto é o que vai. Muitas vezes a gente não quer, porque ela nos tira do nosso normal, né? Ela nos tira daquilo que a gente está acostumado, que a gente está habituado a viver. Então a gente vai sempre tentar um atalho, um jeitinho para não passar pelo processo. Só que esses processos, eles são extremamente necessários. Eu costumo dizer sempre, quando a gente está conversando com as meninas, né, do Safe Place, eu costumo sempre dizer que eles não tem como a gente passar direto, né? Não tem como a gente saltar sem passar na caminhada. Um aluno, ele não consegue ter um resultado positivo, uma nota 10 na sua prova, se ele realmente não prestar a prova por inteiro, não estudar e não responder ali de acordo com o que ele tem que preencher. Então, a gente só repete aquela prova porque a gente precisa aprender alguma coisa que ficou esquecida, porque a nota não foi alcançada, né? Então, eu sempre tiro assim esse exemplo e eu entendo que Deus, ele é pai, ele tem a intenção, ele tem o cuidado de nos fazer por completo, ele não quer que a gente seja ignorantes, né? Ele não quer que a gente viva uma vida pela metade, uma vida sem propósito, uma vida no descaso. Então, para que isso aconteça, a promessa que foi feita foi uma promessa de vida com abundância, né? Por isso que Jesus veio, uma promessa de vida com abundância. E para que a gente tenha abundância em todas as áreas da nossa vida, é necessário essa renovação, essa mudança, essa transformação no nosso pensamento, na nossa forma de agir, né? Porque por consequência vai mudando, né? Mudou o pensamento, vai mudando tudo mais, né? Muda. É que tudo começa no pensamento, né? Jesus já falava, né, que nosso campo de batalha é a mente, né? Então começa no pensamento, gera uma emoção, a emoção gera sentimento, o que gera comportamento, né? Então tudo começa no pensamento. Então quando a gente pergunta assim, o que estava pensando, né? Quando acontece alguma coisa, não estava pensando nada. É impossível, a pessoa sempre está pensando alguma coisa. Sim. O que acontece é que fica no automático, a gente não para pensar sobre o que a gente está pensando, né? Uhum. O importantíssimo, a gente pode até não ter controle do que a gente pensa, mas a decisão de continuar pensando sobre aquilo, de deixar aquele pensamento invadir a nossa mente, isso é uma decisão nossa. Uhum. E é aí que mora o perigo. Uhum. Então, nós decidimos a ter uma vida sofrida, muitas vezes. Né? Eu Uhum. já fui assim, por muito tempo, né? Mesmo sendo psicóloga. Mas enquanto eu não tive um encontro real com Jesus, eu ainda mantinha, sem perceber, muitos pensamentos negativos, muitas Uhum. cadeias, prisões dentro da minha mente que me prejudicavam e eu não entendia. E eu não conseguia alcançar a cura total, né? E a gente começa a entender que Deus veio, né, para nos libertar. Sim. Ele nos ama tanto como Pai, que Ele deu o seu Filho para nos libertar. Sim. Né? Então, por que a gente vai viver uma vida mais ou menos? Se na palavra dele diz que ele tem a boa, agradável e perfeita vontade. É. Então, muitas vezes a gente sofre porque nós fizemos escolhas nossas que Uhum. não estão de acordo com o Pai. Né? É. E aí a gente vai entender que a cura tem a ver com obediência também. Porque quando eu Exatamente. sou obediente, eu vou entender o propósito daquilo. Eu vou entender o porquê daquele deserto, eu vou entender os aprendizados que tem. Né? Agora, tem algumas coisas muito enraizadas na nossa mente como ser humano que nos atrapalham. Né? Eu vou estar Uhum. falando algumas coisas aqui, Tá. tá? Sim. Que fui lembrando aqui. Por exemplo, assim, dúvidas, né? Uma mente duvidosa. Ela atrapalha o processo de cura. É uma mente descrente, né? Ou seja, não coloca a fé em exercício. Não está duvidando.
né? Será? Não, acho que não vai dar certo. Então, a dúvida atrapalha, porque a fé é o contrário da dúvida. É um gigante, A né? mente, a mente duvidosa, ela atrapalha. Tem a mente ansiosa, né? Aquela mente preocupada. Então, é aquela mente que ela quer saber lá na frente o que vai acontecer, né? Como que Deus vai fazer. Ela quer entender todo o processo. Né? Por muito tempo eu fui assim, eu queria saber como que Deus ia fazer. Eu acreditava que Deus podia fazer, mas eu queria saber. A necessidade do controle, a preocupação lá na frente. Com isso vem o medo também, né? Uma mente ansiosa, ela dá chance para esse si, né? Mas e se isso, e se aquilo? Isso nos Uhum. traz medo, né? Nos traz insegurança, faz com que a gente não exerça também a nossa fé, né? Então, a ansiedade, ela atrapalha bastante de querer, Sim. no nosso tempo, do nosso jeito, ficar preocupada como vai ser depois. O Uma excesso mente de futuro, julgadora, a mente ansiosa carrega excesso de futuro, né? muito, muito. Então, quer saber tudo como vai acontecer, né? Eu sempre digo, é uma necessidade de controle também, né? Sim. Agora, o que a gente tem visto também é uma mente que ela é julgadora, crítica, né? Ela também atrapalha. Uhum. Porque a mente julgadora e crítica parece que quer ver primeiro, né? Para depois criticar alguma coisa. Então, é aquela pessoa que está ao nosso redor, às vezes está lá na igreja, mas ela sempre tem um olhar crítico e acaba julgando muitas vezes. Essa crítica, muitas vezes, ela está atrelada ao julgamento, né? Então, isso tem atrapalhado bastante. Porque na mente crítica, ela está sempre apontando para alguém, mas aponta para ela também. Geralmente, a pessoa que é crítica, ela é muito crítica com ela também. Ela Uhum. se cobra demais, ela critica demais os outros. Então, é aquela pessoa que parece que não consegue contemplar toda a beleza da vida dela, das coisas que tem ao redor dela. Sim. Então, mesmo estando tudo bem, ela vai achar alguma coisa para É. criticar ou se autocriticar. Né? É, Ela não consegue ver a perfeição de Deus, né? a Rosângela até comentou aqui que nós falamos disso ontem também. E a Ó, Malu, ela falou que a psicologia é um instrumento, mas Cristo é a cura real. Acho que a é, Malu deve ser de Sombrio, não sei. Não sei se ela é convidada sua ou se de alguém que está aqui com a gente. É a primeira vez que ela está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Malu. E assim, isso que você falou, nós temos o hábito, né, de criticar, e é um mau hábito. É um mau é. hábito. A gente precisa ter o cuidado de eliminar esse hábito de criticar, né? Às vezes não é Uhum. sempre, mas aquela história, né? Pessoas inteligentes não falam de pessoas, falam de sonhos, de projetos, de coisas, né? Não de pessoas. Então, o cuidado com essa mente muito crítica também, porque é aquela história, a gente aponta um dedo e tem os outros cinco aqui apontando para a gente. E geralmente, como você falou, Exato. eu falo isso porque a gente conhece pessoas que são muito críticas, mas que também se criticam, né? Muito. É uma faca de dois gumes, né? Porque ela se critica tanto exatamente para que ninguém critique ela. Ela se autocritica antes, né? Mas aí o olhar, então, a mente dela já está habituada para crítica. Então, quando ela vê uma coisa, o olhar já está muito clínico, né? Então, já vai sempre achar um ponto de crítica que poderia ser diferente. Né? Isso, em alguns momentos, é construtivo, mas na maioria das vezes isso é destrutivo, né? Porque ela vai poder criticar, inclusive, a forma como você vai fazer as coisas, né? Exatamente. Julgar, né? Então, uma outra coisa que atrapalha a mente passiva, né? Aquela mente que não assume responsabilidade. Então, se acontece algo, é sempre culpa de outra pessoa, em virtude do passado, sempre tem uma justificativa, né? Então, não toma responsabilidade. E a gente, lendo a Bíblia, a gente vai entender que as curas acontecem quando tem responsabilidade pessoal. E Jesus trabalha com responsabilidade pessoal. Uhum. Quando ele diz, vai e não peques mais, ele está jogando a responsabilidade para a pessoa. A É, responsabilidade é tua.
Mas a pessoa passiva, ela geralmente ela vai achar algum culpado, né, para aquilo que ela está vivendo, né? Ou a situação que isso fez ela sofrer no passado. Então, é geralmente a pessoa que se justifica demais, mas nunca toma responsabilidade. E, é claro, fica mais fácil também de criticar depois, né? Aham. A vitimização, então, aquela pessoa que não renova a mente, ela não vive o melhor de Deus, porque ela está presa ao passado. E aí se vitimiza, né? E quer que todo mundo tenha dó dela, porque o problema dela é sempre maior do que o dos outros, né? Uhum. Ela, Sim. ela está desse jeito porque aconteceu algo no passado. Então, se faz vítima. A vitimização, geralmente a pessoa não percebe que ela é assim. Então, na vitimização existe um. E parece que ela está ligada ao orgulho ali, porque a pessoa ela não reconhece como vítima. Quando a gente fala isso, é sempre muito difícil para o paciente entender que ele está no processo de vitimização, né? Porque a pessoa na vitimização, ela não alcança a cura, ela quer, é como se tivesse um desejo interno de manter-se naquela situação que ela está. Uhum. Como se ela se justificasse, ela não visse o que tem de algo novo, que é ela que pode fazer esse processo. É ela que tem que fazer esse curso, né? Então, geralmente, espera algo pronto. Então, precisa ser desbloqueado isso, né? Porque senão não alcança a cura. Uhum. Uhum. A questão da murmuração, né? Da reclamação, é um hábito também de murmurar, de reclamar, de se queixar de tudo, né? Então, aquela consequência, assim, a sequência de reclamar que tá com dor, que se chove, reclama, se dá sol, reclama, se dá vento, reclama, né? É Se emagrece, incrível. reclama, se engorda, Assim, reclama. aí, às vezes a gente conversa com a pessoa, acho que a pessoa tem tanto hábito de reclamar que, tipo, não consegue Ela nem não percebe. perceber, né? Tipo assim, aquilo que você falou, ah, hoje, nossa, mas esse vento chato, daqui a pouco, nossa, mas hoje tá um sol muito forte. Ah, e assim, e Não às percebe vezes, que ela está reclamando, né? Porque na cabeça dela, ela só está comentando. Só aham, que se ela está comentando de uma forma exagerada, sempre a mesma coisa, já é padrão da mente dela. Então ela não vai olhar com bons olhos, ela vai falar sempre de uma reclamação, né? E são pessoas que não conseguem, inclusive, receber elogio, né? Porque se a pessoa disser assim, nossa, que linda essa tiara, né? E aí, de repente, se a pessoa está no hábito de reclamar, ai, ai, não sei, não é do meu jeito, ai, eu botei, mas eu não gostei. Ela vai achar algum jeito de reclamar ainda, né? nunca tá Então, contente, nunca é, nunca. né? A reclamação, ela está sempre insatisfeita, né? Acho que a palavra que resumiria aí seria insatisfação mesmo, né? Uhum, Ela está insatisfeita, e aí ela tem o hábito de reclamar, de murmurar, de se queixar, mas na maioria das vezes não percebe. Porque muitas vezes a gente vai entender que essa pessoa que murmura, que reclama, ela geralmente ela está numa carência, ela quer ser ouvida. Só que sim, não precisa ser na reclamação, porque é o que eu digo sempre. Uma pessoa que reclama, as outras pessoas correm, elas não querem ficar perto. Então elas não vão ser ouvidas, porque sim, elas não são boas companhias, né? aham, Então, geralmente, assim, quem já está muito acostumado e aí começou a ser um hábito muito frequente, a pessoa vai fazer o quê? Não quer conversar mais com aquela pessoa, só reclama. E a sim. pessoa não se deu conta disso, É. né? E assim, e acaba sendo uma companhia tóxica também, né? Porque você caminhar com uma pessoa que só reclama, 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 você é como se eu sempre falo que a gente precisa, a gente sempre conversa isso, a gente aprendeu isso com a Priscila, que é a nossa life coach, que nos ajuda aqui, né, com as meninas também nas terças-feiras, e ela sempre fala assim, ó, nós precisamos todos os dias encontrar pelo menos 40 motivos de gratidão. Por quê? Porque esses 40, poxa, você, só o fato de você acordar, de você respirar, de você estar vivo, de você ter o que comer no seu café da manhã, de você ter um trabalho para você trabalhar, né? Só o fato de você ter esses privilégios já são motivo suficiente para você ser agradecido, para você agradecer.
E isso te faz com que isso, quando você entra com a gratidão entra e a insatisfação ela tem que sair fora, porque você está mostrando para você mesma, para sua mente, você está colocando na sua mente que você é agradecido pelas coisas que Deus tem te dado, sendo elas muito ou pouco, né? Mas não importa, você existem, quando você olha para os seus filhos crescendo, sua família, são as pequenas coisas. E hoje, sabe, Sônia, o que eu vejo assim, que o maior problema que a gente vive hoje é que nós temos uma sociedade que tenta se encontrar na mídia social, que tenta se reafirmar na mídia social, que tenta que se você não tem aceitação, então você mesma não se aceita. Então por isso esse é um grande motivo dessa insatisfação que a gente vê de uma forma bem generalizada, assim, bem generalizada, né? A gente vê adolescentes, a gente vê jovens, principalmente eles que são muito conectados à mídia social, eles têm uma necessidade de autoaprovação muito grande, né? E a gente vê que essa falta de identidade em Deus traz essa dúvida quanto à pessoa deles, né? Por isso que gera tanta insatisfação. Ah, mas eu tenho cabelo loiro, eu queria ter o cabelo preto, eu tenho cabelo cor, mas a menina do momento que está na sensação agora, ela tem, né, ela tem o corpo assim, e eu não sou como ela. Então, isso vai gerando, as expectativas estão num patamar muito alto, né? E antes a gente não tinha nada disso na nossa época aí, né? Vamos lá, que a gente já não é mais assim, né? Dos 20, né? Dos 18, os 18 já passaram e a gente entende que antes a gente não via todo mundo, a gente só tinha uma televisão e via algumas pessoas na televisão, e era isso. Então, hoje existe uma expectativa muito grande de você fazer um procedimento e ficar igual fulana. Não, eu vou fazer isso para. Então, essa insatisfação, ela é uma coisa muito é uma farsa essa expectativa, sabe? Então, e gera essa grande satisfação, Porque né? se a gente for resumir, né, se a gente resumisse, qual o maior problema realmente é isso que falou, é a aceitação. O que nós buscamos hoje, o que a sociedade busca hoje é a aceitação do outro. Uhum. Porque se nós buscássemos a aceitação de Deus, seria tão mais fácil, né? É, Mas a gente se preocupa ainda muito com a opinião do outro. E tão pouco com a opinião do que Deus tem sobre nós. Porque se nós nos preocupássemos mais com a aceitação de Deus, nós andaríamos mais em obediência. sim, E isso que tu falou, vem essa questão da competição e da comparação, né? sim. Quando eu me comparo demais, e as redes sociais estão aí para favorecer, né, muitas competições, existe uma competição. E aí, na competição e na competição faz com que, geralmente, a pessoa vai se achar a menor do que a outra, né? O ditado aquele que a grama do vizinho é mais verde, sempre vou olhar que a vida do outro é mais fácil. Ah, porque Deus realizou cura na vida do outro, não na minha. Por que que Deus cumpriu algo na vida do outro, não na minha? E Então, olha muito. essa comparação ela te leva a resultados muito doentios, né? A Uhum. muito doentios, porque eu acredito, nós sabemos que Deus, ele nos criou, nossa, nós temos todas as provas disso, de que Deus, ele nos criou de uma forma única, né? E tão assim, e tão diferenciada que cada um de nós tem aí a leitura do seu olho, o seu DNA, que não é igual ao de ninguém. A gente pode ter o nariz parecido com, né, com o da família, porque é todo mundo italiano ou alemão, o que seja. A gente pode ter características que nos tornam parecidos, né? Mas nós somos unique, que a gente falaria assim em inglês, né? A gente é único. Deus nos criou de uma forma única. E Única. essa valorização, ela tem sido perdida. Esse valor tem sido deixado de lado. Por quê? Porque a sociedade busca, ok, todo mundo está usando isso, vamos todo igual robô, né? Agora todo mundo corta o cabelo desse jeito, 3 cortes
corte na sobrancelha, igual os moços estão usando, né? Corta o cabelo aqui do lado, aí 3 cortes. Meu Deus, outro dia eu olhei e falei, meu Deus, o que aconteceu com a sobrancelha desse indivíduo, né? Por quê? Porque a sociedade impõe um padrão de beleza, um padrão que para nós, como seres humanos, fica difícil de alcançar. Né? Então, a gente está perdendo, nós estamos aí perdendo a nossa identificação, a nossa, a nossa identificação pessoal, né? Que ela é única, que ela é única. E quando a gente entra nesse negócio de comparação, a gente abre um leque muito grande, né? É um leque bem grande. Assim como a questão da culpa, né? Da paga. Então, a pessoa que ela, às vezes, já foi perdoada por Deus, ela já foi perdoada pela outra pessoa, mas ela ainda não se perdoou. Então, a culpa e o perdão são coisas que atrapalham bastante também a renovação da mente e a cura. Né? Porque eu fico ainda mergulhada naquela uma forma de me culpar, uma forma de me punir, como se fosse eu mesmo dando consequência do meu erro. Né? Então, assim, isso a gente tem visto bastante no consultório, como as pessoas se culpam. E a gente sente, assim, o amor de Deus, o perdão sobre aquela pessoa, mas ela ainda não aceita o perdão dela, Sim. por ela mesma. E essa insegurança, né, Sônia, essa insegurança, quando nós passamos por qualquer tipo de insegurança em relação a uma situação que nos tira da nossa zona de conforto, essa insegurança, ela faz com que nós sejamos acusados. Você está passando por isso porque você não tomou essa providência, ou porque você... Eu queria dizer aqui para você que está nos acompanhando, que o nosso Deus, o Deus que te criou, o Deus que te fez, ele não é acusador, tá? Acusador é o papel, acusação é o papel do diabo, na verdade, né? Do nosso inimigo. Então, sempre que você estiver passando, se você tem essa mente que está toda a vida te culpando, ou esses pensamentos, sempre que você estiver passando por isso, você volta sua mente e pensa, não, Deus não me acusa, ele me traz uma solução para o meu problema. Ele me ajuda, ele não me acusa. Então, se você está recebendo acusações que são confrontações, mas te fazendo diminuir, saiba que elas não vêm de Deus, né? Eu quero deixar isso bem claro, porque muitas vezes os pensamentos que nós recebemos, né, eles são pensamentos do mal mesmo, né, que vêm para nos rebaixar, nos constranger, nos diminuir e nos trazer esse peso de culpa, esse sentimento de culpa, né? O inimigo, ele sabe as nossas fragilidades, né, Josi? Então, Sim. ele vai agir no nosso ponto fraco. Então, se a gente não souber o nosso ponto fraco, ferrou para nós, porque o inimigo sabe o nosso ponto fraco. Então, se é a necessidade do perdão, se é a culpa, qualquer ponto que a gente considera, né, que a gente chama de brecha na linguagem espiritual, vai ser um caminho para o inimigo nos atingir. Agora, às vezes, o que nos chama atenção, né, é que a gente tem dificuldade, muitas vezes, de ouvir Deus. Muitas pessoas, como que a gente ouve Deus, né? Como que é ouvir a voz do Espírito Santo? Mas ouvir a voz do inimigo com muita facilidade, né? Essas acusações, né? Esse pessimismo, esse medo, Deus não nos deu um espírito de medo, eles deu-nos ousadia, de coragem. Então, quando vem muito esse medo, é o inimigo, não vem de Deus. Nós precisamos nos fortalecer muito na palavra, né? E de entender as promessas de Deus sobre a minha vida. Agora, de andar nessa palavra. Então, eu quero que Deus fale comigo. E eu estou ouvindo mais o inimigo de Deus, o que eu estou fazendo que eu não estou ouvindo meu pai? Eu não estou indo a ele, provavelmente. Não, talvez, da maneira correta. Sim. Né? Agora, aqui, né, eu vou falar um pouquinho sobre inveja e ciúme. Inveja e ciúme é uma transformação na mente, assim, que precisa. Né? A gente tem vivido uma era que nessas comparações, né, como a gente falou há pouco, tem trazido muito isso. Inveja e ciúme. São coisas que o inimigo planta também, porque não vem de Deus, né?
Agora, às vezes as pessoas confundem como se fosse o mesmo termo, né? Ah, ciumento, inveja e ciúme não é a mesma coisa. Não, são coisas diferentes, né? Então, de repente, tu tem pego com alguma coisa e emprestar, tu ficar com ciúme daquilo, porque é teu. A inveja é olhar algo que o outro tem e desejar aquilo para ti. Né? Isso é inveja. E muitas vezes nós somos invejosos e não percebemos que somos. Que a gente quer aquilo que o outro tem. E aí talvez tenha algo para a gente muito melhor. E eu preciso passar pelo processo. Eu não posso receber algo de graça, assim, né? De repente a gente não tem o processo lá do outro para viver aquilo, né? Eu só vi ele desfrutando e a gente fica com inveja. Exatamente. Às vezes eu ouço depoimentos, né, de pessoas que leram o livro, né, que pela misericórdia de Deus a gente escreveu, e as pessoas falam, ah, eu queria ter a fé que você teve para passar por tudo isso. Uhum. E eu falo, é importante você ter a fé, mas é importante que a fé, ela cresce durante o processo. Não existe, não é uma garrafinha de água que a gente vai lá e compra pronto no mercado e a fé é pronto, eu comprei. Não se compra, né? Essa confiança que você vai adquirindo em Deus, ela vai crescer conforme a tua caminhada com Ele. Então, são essas pequenas experiências, esse caminho de experiências que você tem, que vão crescendo. Então, na verdade, assim, eu sempre falo, as pessoas desejam ter o resultado que você tem, mas sem passar pelo processo que você passa. Exato. E não existe isso, né? Isso não pode acontecer. Certo? Porque daí não vai ter aprendizado. Exato. Às vezes as pessoas me questionam assim, ah, Sônia, eu estou numa caminhada com Deus, e por que Deus não tira, né, não cura essa depressão, ou essa ansiedade, ou às vezes, né, um outro trauma psicológico? E eu sempre digo, porque se Deus tirar, tu vai cair no mesmo caminho, porque é uma escolha tua, né, e estar se sentindo como tu está. Então, não tem como fugir do processo. Sim. São escolhas. Agora, se Deus tira, a pessoa não mudou o hábito, não mudou a mente, ela vai cair na mesma armadilha de novo. Então, a cura não resolveu, porque existe na cura emocional a necessidade de uma reeducação. Nós precisamos de uma reeducação emocional e espiritual. Nós precisamos mudar hábitos, nós precisamos mudar a mente. Porque se eu não mudar, eu não caminho para a cura. Eu vou ficar paralisada, né? Igual aquele povo no deserto. Né? Em vez de ficar pouco tempo, ficaram muito tempo, 40 anos. Então, muitas vezes a gente repete, e eu sempre digo assim, repetir demais uma história, algo sofrido, alguma experiência ruim, tem algo errado ali, a gente não aprendeu tudo que deveria ter aprendido. E aquilo que tu disse, Deus dá oportunidade, a gente precisa encarar essas coisas, não como castigo, como muitas pessoas falam, ah, Deus está me castigando, Deus está me punindo. Deus não é um pai que castiga, mas ele é justo. Nós talvez estamos passando por alguma situação para poder aprender algo que lá na frente a gente vai entender por que a gente passou. Agora, a nossa mente ela precisa estar acompanhando esse processo. Sim. Uhum. Agora, né, tem algumas coisas aqui, por exemplo, rejeição, bom, ela é uma raiz, são traumas que a gente mais tem visto aqui no consultório, sabe? Então, assim, experiências de rejeição que abandono no passado, elas deixam feridas tão grandes, você como uma matriz, né? Eu sempre digo, fica como se uma matriz no nosso cérebro. E todas as novas experiências, né, do presente e futuro, né, são contaminadas por essa experiência. Então, necessidade da cura. Só que essa cura, a pessoa precisa entender o que aconteceu. Ela precisa permitir que Deus cure. Mas a partir de uma mudança da mente, de entender que precisa liberar perdão, que precisa tirar aprendizado, que precisa ter uma vida em obediência. Sim. Tem todo um contexto nesse processo. Deus não vai tirar do nada.
Então, né, traumas do passado precisam ser ressignificados, porque senão eles vão continuar atrapalhando. Né? Então, são aquelas pessoas muito frágeis emocionalmente, né? Às vezes tão fortes para tantas coisas, mas emocionalmente elas são frágeis. Só que se a pessoa ela é frágil emocionalmente, né? Se tem uma criança ferida do passado, ela espiritualmente ela também se torna muito vulnerável, porque o amadurecimento espiritual também depende do amadurecimento emocional. Um abala o outro. Agora, quando a pessoa ela curou todas as feridas, ela curou todos os traumas, ela fez uma ressignificação do passado, ela mudou a mente, ela está vivendo uma vida em obediência com Cristo, ela está aberta para a cura. Deus vai mostrando os próximos passos. Mas nós precisamos colocar na cruz muitas coisas que nós carregamos e que não faz mais sentido agora para a cura. Quando eu caminho para a cura, as coisas do passado não dá para carregar junto. Eu preciso fazer esse renovo. Eu preciso ter uma mente renovada. Senão eu não acesso. Então, traumas como rejeição e passado, falta de paternidade, paternidade ferida, né, abuso sexual, qualquer forma de abuso, isso fica marcas. Mas eu não posso simplesmente fingir que isso não aconteceu. Ou entender que só porque eu estou caminhando agora com Jesus, Jesus vai tirar de uma forma automática. Jesus vai esperar por nós. Nós precisamos entender que parte de nós. Jesus está ali com a nossa vida, mas nós precisamos ir até Ele. Senão não existe. É igual aquela mulher do fluxo de sangue. Né? Ela foi tocar apenas nas vestes. E aí o que a palavra de Deus diz? Que ela já tinha ido procurar tantos médicos, tinha gastado tudo que tinha, e ela não tinha conseguido a cura. Tem curas que é só Jesus. Só. E assim, a gente vê que Deus, ele se agrada em fazer algo novo, né? Então, assim, muitas vezes a gente chega num estágio que a gente acha que não vai mudar, porque é isso que eu vivo a minha vida inteira, então eu vou acostumar e eu vou. Só que assim, Deus, ele está sempre pronto para nos surpreender e fazer algo novo. Sempre. Em todos, sabe, a gente vê que em todas as experiências, a gente, ainda ontem nós falamos sobre a experiência de Jonas, que eu acho muito linda a história de Jonas, né, que ele precisou ali passar por aquele momento de se encontrar com Deus no ventre, né, dentro do peixe mesmo, para que ele fosse ouvido. Deus tinha mandado ele para um lugar, ele quis ir para outro lugar, e resumidamente eu quero falar aqui. Só que essa experiência de Jonas, ela nos traz um entendimento de que Deus, ele está sempre disposto a fazer algo novo. Né? Deus queria mostrar para Jonas que era possível que aquele povo se arrependesse. Só que Jonas não acreditava nisso. Eles não vão se arrepender, imagina. Ou então, eu não quero ir até lá porque eles vão se arrepender e eles são um povo ruim. Eu não quero que o Senhor tenha misericórdia deles, né? É muito engraçado o desfecho dessa história. E aí eu fico pensando que muitas vezes, quantas vezes nós não fazemos isso? Nós queremos continuar na mesmice, a gente compra um ticket que vai, um bilhete que vai para outro lugar, uma passagem que vai para outro lugar, ao invés de a gente realmente enfrentar aquilo que Deus está nos propondo. Porque Deus, ele sempre tem algo novo, só que o novo nos desafia, né? Porém, a gente encontra a vontade de Deus no novo. A gente se encontra naquilo que é novo. Então, assim, é a vantagem de a gente estar aberto para essa renovação, para aquilo que é novo, né? E às vezes uma das coisas que atrapalha estar aberto para esse novo fala, Júlio, é justamente o orgulho. E aí o orgulhoso é muito difícil, né, reconhecer que tem orgulho, né? Ele é muito sutil na nossa alma, né? Mas às vezes nós somos orgulhosos, né? De reconhecer que eu preciso colocar aqui diante de Deus,
Eu sou orgulhosa quando eu tenho que pedir desculpa por alguma coisa, perdão por algo, né? Ou reconhecer que eu poderia ter feito melhor, né? Então, o nosso orgulho atrapalha bastante a ajuda de Deus na nossa vida, porque no orgulho eu não consigo ter ouvido sensível para ouvir o Espírito Santo, né? Porque no orgulho eu já acho que eu já estou no nível bom, eu não preciso mais nada para melhorar. Então, o orgulho é um dos grandes entraves de eu entender exatamente o processo onde Deus está me levando. Agora, se a gente tivesse que resumir isso, então, qual é o caminho, né, que a gente pode encontrar essa cura, né? Acho que o primeiro passo seria o arrependimento, Uhum. né? Sem o arrependimento, sem reconhecer exatamente em que ponto que está, dificilmente vai conseguir entender qual o alvo. Para onde tu vai? Porque se tu estiver caminhando demais, distraída demais, tu não vai conseguir ficar no alvo que é Jesus. Uhum. Tu não vai conseguir focar naquilo que tu queres. Então, arrepender-se, né, de todo o seu coração, das coisas que já fez, das coisas que não respeitou o processo. Né? Andar uma vida em obediência a Deus não é fácil, né, Jesus? Mas a gente sabe que para andar na vontade de Deus, existem os percalços, as dificuldades, mas o quanto vale a pena, né? Imagina tu agora, curada, quando tu olha para trás, se tu não tivesse uma caminhada de intimidade com Jesus, né? Não Então a teria gente como. olha para trás assim, olha quanto vale a pena, né? Então, acho que depois do arrependimento, o próximo passo seria a oração. Buscar essa intimidade com Deus. As Sim, pessoas, que a gente tem visto, as pessoas creem em Deus, as pessoas confiam em Deus, mas elas não conseguem manter uma intimidade com Deus. com Deus. Uhum. Essa E isso é tão intimidade. importante, né? Isso é Aham. muito, assim, vias de regra. Eu até vou colocar um post que eu recebi de uma amiga minha que ela faz. Ela é minha teacher, eu amo ela, minha professora. Ela faz é, sketch, né? Ela faz os desenhos. Então ela pega uma história bíblica e ela transforma em desenhos. Então é super visual. Ela faz recursos visuais, na verdade, a Raquel. E um beijo, vou deixar aqui, depois de mandar ela assistir a live. Eu vou postar aqui no Instagram, logo terminando aqui a live, esses, os 10, como é que ela fez? Os 10 mandamentos, os 10 não, são 7 recursos da oração. E ela fez assim, de uma forma tão linda. E uma das Legal. coisas que eu quero até enfatizar isso aqui, que você falou a oração e que nós conversamos ontem também, quando a gente chega diante de Deus, a gente não pode pensar que a oração é aquela coisa enfadonha, com aquelas palavras, né, amantíssimo, não sei o quê, né? Mas muitas vezes eu falo, Jesus, senta aqui, vem conversar comigo. Olha, eu estou passando isso, eu não estou conseguindo resolver, eu não estou conseguindo dar conta, eu preciso da tua ajuda. Como que tu pode me ajudar? Me dá estratégia. E vai ali perguntando, vai. Ele é teu amigo, ele vai caminhar contigo. E o que acontece? A maioria das vezes, sabe, Sônia, eu levanto daquele período de oração, 10, 15 minutos, o que for, porque você tem essa liberdade para entrar e conversar com Deus, né? Eu levanto dali, eu continuo com o meu problema. Só que eu levanto dali com uma outra força, com outro ânimo, sabe? Então, assim, a importância que a oração tem diante dessas dificuldades, da nossa mente que fica duvidando, da mente crítica, da mente ansiosa, da mente passiva, diante de tudo isso, quando a gente pega a palavra de Deus que fala que nós precisamos levar o nosso pensamento cativo a Deus, né? O que que é? É a nossa mente estar submetida a todas as coisas que são de Deus. Filipenses 4:8 fala: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que há gozo, tudo que dignifica, tudo que é digno, nisso pensai. Então a nossa mente ela precisa ser voltada para as coisas que são Isso. dignas de nós estarmos pensando, né? E quando nós temos dúvidas em relação às circunstâncias, quando a gente faz essa entrega nos pés do Senhor, a gente consegue sair de uma forma que a gente sai fortalecido.
Com o problema resolvido? Não. Mas com a mente renovada para enfrentar o problema, entendeu? Então, assim, eu queria só Por isso que eu trazer a gosto questão bastante. Por sobre isso a que eu gosto, oração. por isso que eu gosto do termo intimidade com Deus, quando eu falo de oração. Sim, Porque algumas pessoas têm, quando a gente fala de oração, algumas pessoas já têm na mente um modelo, né, do que é orar. E às vezes aprenderam de maneira errada, mas é aquele padrão. Agora, quando a gente fala oração, intimidade com Deus, sim, intimidade já quebrou ali, ou seja, não é de uma maneira informal. Eu estou falando de intimidade com meu papai, né? Eu não vou usar de palavras difíceis. É bem esse jeito mesmo. Eu sou tua filha, posso falar, né, da forma que eu quiser, né? Eu preciso ser íntimo desse papai. Agora, o que é mais difícil para as pessoas não é orar, mas é chegar no nível de intimidade, né? sim, Uma outra coisa é tirar aprendizado, né? Então, assim, se eu estou passando por uma situação ou eu estou paralisada em alguma situação na minha vida, eu tiro de aprendizado. O que isso está me ensinando? Porque isso vai me levar diretamente a uma vida de obediência. Se eu entender o que Deus está me revelando, se eu entender o que Deus está me proporcionando a aprender pela situação, eu vou entender a obediência. Eu vou querer ser obediente, já que Ele está me dando direção, está me dando estratégia, né? Está me dando ali formas de eu solucionar o problema. Em seguida, daí, né, mudança de pensamentos, que vem com a gratidão, né, preciso olhar, eu sempre digo assim que, diante de qualquer circunstância, nós temos sempre esses dois caminhos, né? Ou eu foco na solução, eu foco em buscar um aprendizado, algo bom daquilo que eu estou vivendo, ou eu foco só no negativo. E aí eu problematizo o problema e eu vivo em função do problema. Então, essa escolha, quem tem? Nós. Toda situação que nós vivemos, nós decidimos como nós vamos avaliar essa situação, como que nós vamos lidar com essa situação. Ou eu olho para o problema, ou eu olho para a solução. Ou eu olho e faço o problema maior, ou eu busco aprendizado nisso. Então, diante de qualquer circunstância, quando eu já paraliso e forço o meu cérebro a entender o que eu aprendo com isso, eu já decidi, eu já direciono o meu cérebro a focar na solução. Logo, aquela explosão do problema, a raiva, toda aquela, já vai baixando. Não vai ter, porque tu já optou por olhar o aprendizado. Então, não sejam, né, demorados a entender o aprendizado do processo. Porque nada é por acaso. E Deus aproveita todas as circunstâncias para nos ensinar o tempo todo. Para nós buscarmos Ele o tempo todo, inclusive. Né? Então, nesse momento, de qualquer circunstância, às vezes coisas simples do dia a dia, né? Mais direcional. O que eu aprendo com isso? O que está acontecendo para me ensinar o quê? O que tem de bom nisso? E ali, né, as estratégias já começam a surgir, né? E aí, claro, com gratidão, né? Quando eu sou grata com as coisas. A Elô tá comentando aqui, eu falo para Deus, me ensina logo porque eu quero aprender para não repetir essa luta de novo, essa luta Exato. novamente, né? Bem isso. Me ensina, né? E muitas vezes não é tão visível isso, né? E às vezes é no momento de oração mesmo. Eu tenho que voltar lá, né? Orar e entender, Deus me clareia, né? Usa a tua palavra, usa algum profeta, né? Me revela em sonhos. Deus me revela muitas coisas em sonhos. Às vezes, quando eu não entendo alguma coisa, assim, ele me revela em sonho e aí, né? Eu me acordo de madrugada para orar e aí na oração vem a revelação. Então, é muito gostoso isso, né? Então, quando não está claro para a gente, busque em Deus e Ele vai revelar de alguma forma, porque Ele quer que a gente entenda. Então, Ele tem pressa também, assim como ela tem, Deus também tem pressa. A tia tá aqui, tia Gorete. Minhas tias lindas me deram o privilégio de estar aqui comigo hoje, tia Gorete e a Isa também. E a tia Gorete falou, ter Deus é ter tudo, né? E realmente a gente encontra tudo que a gente precisa em Deus, né? Tudo. E, Josi, para a gente encontrar essa cura, né? Então, essa mente de Cristo nós temos que buscar. E nós vamos entender, então, que nós vamos buscar na palavra. Quando a gente usa a palavra, quando a gente profetiza, né?
Então, eu busco a cura, mas eu falo na doença. Não está fechando. Eu preciso usar a palavra de Deus a meu favor, né? Eu sou mais que vencedor. E aí a gente vai buscando. Eu acho que esse é o momento principal, assim, para a gente buscar a palavra, e entender a palavra, entender o que Deus está querendo me revelar com aquela palavra, né? Então aí eu consigo a cura. Porque com tudo isso eu alimento a minha fé. E como eu disse, fé é um processo, né? Ela não vem do nada, né? Vai tendo a necessidade de buscar cada vez mais fé mediante aquilo que está passando. E como diz ela, que a gente aprenda rápido com as coisas, porque a gente não quer viver na dificuldade por muito tempo, né? Mas é isso, assim, a gente precisa colocar diante de Deus para Deus realmente ensinar quanto antes. Então a gente vai entender que a cura, principalmente a cura emocional, ela não é difícil. Só que ela precisa de decisão com tudo isso, né? Porque o meu espiritual, ele também vai estar alimentado. É necessário a gente amadurecer, né? Espiritualmente. Nós estamos vivendo momentos de muitas afrontas, né? De muitas coisas que a gente, se não estiver alinhado em Deus e fortalecido na rocha, nós provavelmente vamos cair. É o momento de buscar muito Deus. Bom, E aí a gente consegue a cura, né? Fico à consegue sim. disposição para algumas perguntas, quem tiver, algumas colocações também. Então, Eu meninas, lembro se que vocês tiverem perguntas aí, vai mandando aí. E assim, a gente vê que é exatamente esse cuidado que a gente precisa ter, né? De acreditar, né, em que Deus ele tem o melhor e que ele sempre tem a cura, né? Seja ela física, emocional ou a cura espiritual, que é o que a gente muitas vezes a gente precisa da cura espiritual. E muitas vezes a cura que nós precisamos é uma cura física, né? Quando nós estamos passando por enfermidade, mas por vezes também a cura ela é emocional, né? Eu acho lindo que Deus ele atua em todas as áreas, nas três áreas, né? Então, assim, eu queria, enquanto o pessoal vai aqui, né, a Elo falou que usar palavras que constroem, palavras de vida, e a gente tem falado muito sobre isso, sabe? Porque sabe, Sônia, eu vejo assim que quando a gente entra nas mídias, a gente tem mais assim, nos dias de hoje a gente tem um caminhão de notícias que são muito ruins, muito ruins. Se a gente faz uma perspectiva ao redor do mundo, a gente vai, tipo assim, decair o semblante, porque infelizmente as notícias não são boas. Mas nós não podemos deixar com que isso abale, tire a nossa esperança, né? Tire a nossa fé, abale a nossa fé em Deus, né? Porque nós precisamos acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, né? A palavra lá em Mateus fala, olha para os pássaros, né? Mateus 6. Eles não tecem, eles não plantam, nem colhem, e Deus cuida deles. Então imagine se você não tem mais valor do que um pássaro, então Deus vai cuidar também, né? E eu queria deixar uma palavra aqui, a gente já está encaminhando para o final da live, mas que está em Filipenses 4, no verso 6 e 7, que fala assim, ó, não se aflijam e nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem, né? Permitam que as súplicas e os louvores, né, transformem os seus receios. O que são receios? Dúvidas, medos, né? Em orações, permitindo que Deus os conheça. Olha, é tão importante a gente ser conhecido de Deus, é tão importante a gente chegar diante de Deus e ver que Deus, ele está nos ouvindo, porque amanhã eu vou receber uma resposta daquilo que eu orei, que eu pedi. Sabe? Isso nos traz assim, uma certeza de que, da existência de Deus. Eu sempre falo, faça a prova que Deus, se Deus existe. Faça a prova, você não vai dizer assim, se tu existe, desce aqui na minha frente agora, vestido de verde e amarelo, né? Porque seja sensato, mas faça a prova, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter intimidade contigo. E eu preciso que o Senhor se mostre a mim, seja em sonho, seja em visão, seja mande uma pessoa para falar para mim do teu amor, sabe? Faça a prova, porque a palavra de Deus nos fala para fazermos prova dele,
né? Em várias áreas, né? Não só na área financeira. E aí fala, permita que Deus os conheça antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem. Ele virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Essa mensagem, essa versão, é uma versão mensagem da Bíblia, uma versão bem básica, né? Assim, para a gente entender. Então, imagina, gente, como a única pessoa que pode nos trazer a calma e a tranquilidade em determinadas circunstâncias é Deus, né? Às vezes a gente até ouve o conselho do amigo, o conselho da amiga, né? Mas são palavras de pessoas. E quando você ouve esse conselho da parte de Deus, quando você tem uma estratégia da parte de Deus, você sabe que isso vai dar certo. Você pode colocar em prática que vai dar certo, porque Ele tem o controle, né? Então, essa confiança, a gente precisa desenvolver essa confiança. E é uma renovação. Essa confiança é a renovação que a gente precisa, né, Sônia? Além de tudo aquilo que você falou, de arrependimento, de perdão, de quebrar o orgulho, de não andar somente na razão, de a gente achar que a gente está sempre certo, porque isso também é orgulho, né? Mas quando a Isso. gente trabalha para que essa mudança seja alcançada, a gente consegue essa quebra, né, de, de coisas trágicas, de coisas ruins, de pensamentos que não, né, que não fazem parte, que não devem fazer parte da nossa mente, e a gente vai aí trabalhar então para que haja, né, essa renovação, né? Então, essa palavra de Filipenses 6 e 7, a nota é 4, capítulo 4, 6 e 7, para você que está aí, né, com a gente. Isso. Guarda ela aí como um renovo também. Não sei se você tem alguma consideração, a gente está encaminhando já para o final da live. Ô, Josi, tua voz está ficando bem baixinha. Eu não estou conseguindo ouvir. Ah, tá. Desculpa. Deixa eu ver se aumentei aqui. Aumentei aqui. Tá me ouvindo melhor agora? Não. Tá, um pouco Não? melhor. Um pouco melhor? Então, a gente está encaminhando para o final. Queria saber se você tem algo a nos falar. Então, o que eu queria dizer era isso. Renovar a mente. Ela pode ser um exercício todos os dias. A gente não precisa esperar algo ruim acontecer para renovar a nossa mente. A gente não precisa esperar algo ruim acontecer para nós chegarmos a Deus, né? Eu preciso renovar a mente todos os dias. Porque se eu não renovo a minha mente, eu vou deixar a tristeza chegar, vou deixar o cansaço chegar. E a gente precisa renovar em Deus todos os dias a nossa fé. Então, a gente tem passado por momentos que nós precisamos exercitar a nossa fé. Então, a gente não precisa esperar chegar no limite emocional, né, como uma doença mental. A gente não precisa deixar chegar no limite de um casamento para buscar ajuda, para buscar Deus, né? A gente precisa reconhecer mais esse Deus como nosso Pai, buscar essa intimidade todos os dias, porque isso nos mantém de pé, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. O ano que vem tem bastante novidades aqui pelo consultório e na caminhada cristã também, mas ainda não dá para revelar, né? No momento certo, Deus deixa liberar tudo e fico à disposição se vocês, né, convidarem, estaremos aqui, faremos de tudo para estar aqui com vocês. Então, eu me coloco à disposição e agradeço o convite. Amém. Muito obrigada, Sônia. É uma bênção ter você aqui sempre. E, assim, meu coração se alegra de saber que a gente pode, sabe, conversar, né? E sempre procurar ajudar, né, as pessoas que estão aqui. Quem não estava aqui com a gente desde o começo da live, pega as dicas. Eu anotei, ó, gente, enquanto ela está falando, eu estou aqui anotando tudinho. Eu Bem, gosto de anotar, porque é a forma com que eu aprendo.
Isso. E a Sônia trouxe pra gente aqui mais de quase 6 ou 8 tipos de mentes, né? De mente duvidosa, mente ansiosa. Um assunto muito interessante. Eu acho que vocês precisam, né? Quem está chegando agora, volta lá no comecinho, assiste a Isso. live, manda para quem você acha que precisa assistir, porque o nosso propósito é sempre melhorar, né? E É, alcançar ali, uma alcançar forma ali que a o gente... cuidado de Deus também. Isso. Acho que diante de tudo aquilo que a gente conversou, né? Colocar a gente de Deus mesmo. Sim, e a presença dele tem que se fazer real nesse processo também de renovação de mente, né, para que Isso, isso aconteça. você não precisa nos revelar onde nós precisamos melhorar, né? Então, às vezes é algo tão embutido já na nossa mente que a gente não percebe que a gente tem que melhorar aquilo. Então, pedir para o Senhor nos trazer a memória mesmo. Senhor, de tudo isso que foi falado, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso retirar em mim? O que eu preciso desbloquear de vez, né? Então, colocar isso diante do Senhor mesmo, né? O Senhor trazer a memória e dar estratégia para a cura. E ele pode, né? Isamara fez pedido de oração aqui, nós estamos anotando o nome da sua amiga que está no hospital e a gente vai estar orando por ela sim, tá bom? Câncer de intestino. Nós estamos já anotei aqui o pedido, a gente vai estar orando por ela mais tarde. E eu quero agradecer, Sônia, mais uma vez. E eu quero também já. Vou tirar os comentários e vou colocar aqui. Tirem aí a fotinho para a gente fazer uma foto de coraçãozinho. Tirem você que está de casa com a gente. Tira aí a fotinho, por favor, e manda para a gente na mensagem aqui para a gente poder postar na capa da live. E aí a gente vai salvar essa live para que todas as pessoas possam ter acesso a essas informações. Sônia, muito obrigada. É um prazer ter você aqui. Muito bom ter você aqui, sempre bom. E no ano que vem a gente tem mais projetos aí, nós vamos precisar sim da sua ajuda. Muita coisa boa chegando também, a gente vai anunciar. Em janeiro a gente vai anunciando aí os projetos novos, né? E sempre com esse intuito da gente poder promover para essa comunidade, né, que a gente atende, coisas boas, né? Trazer essa renovação, trazer novos conceitos e estudos que são sempre atualizados pelos profissionais. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Obrigada Bora também. fazer nossa foto? Bora lá fazer nossa foto de coraçãozinho? Alguém tira, por favor, essa foto pra gente, né? Ficou aí no modelo de estátua, de que a gente faz a brincadeira de estátua por uns minutinhos, Sônia. Deus abençoe sua casa, sua família. Você que está aqui com a gente também, né, nós estamos agradecidos também pela sua vida, estamos agradecidos por você poder nos, né, estar conosco, para participar, interagir. Envie essa live para quem você achar que precisa, né? E segue a doutora Sônia lá também no Instagram dela, né? Vai ser sempre bênção ter vocês aqui no Safe Place e lá no Instagram dela também, tá bom? Uma boa noite, Sônia. Deus abençoe. Manda abraço para a família aí também. Deus te abençoe. Beijo. Fica com Deus a todos vocês. Tenham uma boa noite. Deus abençoe cada família. Tchau. Tchau.